A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é domingo, dia 14 de junho, e estaremos estudando a lição 11, Atributos da Unidade na Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo de hoje se encontra em Efésios 4, versículo 1. Paulo vem nos falar o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém. A leitura em classe se encontra em Efésios 4, versículo 1 ao 4 e Colossenses 1, do 9 ao 12. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação. Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, e nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Paulo abre essa leitura bíblica de Efésios, essa carta aos Efésios, capítulo 4, com rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, se apresentou, que ande como é digno da vocação com que fostes chamado. E Colossenses 1, o versículo 10, para que ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Ele orava para que os seus irmãos em Cristo pudessem andar dignamente diante do Senhor. E essa é a primeira conduta que devemos andar, sermos dignos de andar com o Senhor. E para sermos dignos de andar com o Senhor, primeiro temos que ter a humildade, que nos leva à mansidão, que nos leva à longanimidade. Conseguimos andar por nós mesmos com humildade e completarmos os outros ciclos? É claro que não, meus irmãos. Dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo para nos dar esses dons. Esses são dons do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós somos prontos em falar e tardios em ouvir. Mas no Senhor, nós somos prontos em ouvir e tardios em falar. Nós conseguimos suportar uns aos outros, como o texto fala. Nós conseguimos viver em boa comunhão na sociedade, na nossa igreja, dentro da nossa família. Mas sem o Senhor, todo projeto sem o Senhor é fracasso. Estaremos lendo a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, de se manterem unidos, não somente em fé, mas unidos como uma comunidade, como os verdadeiros irmãos, como verdadeiros adoradores. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais de todo cristão: humildade, mansidão e longanimidade.
que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, de conforme a palavra de Deus. O tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera que o crente seja humilde, não somente diante de Deus, mas entre eles. Quais são as características do humilde? O humilde é uma pessoa simples. Ele é uma pessoa que vive com simplicidade. Não é aquele que opta pela simplicidade. É uma pessoa que pensa de forma simples. É uma pessoa simples para se conversar, que conversa com todo mundo. É uma pessoa que se expressa de forma simples. O humilde é aquele que ele perde a batalha. Ele vai para casa, às vezes, chateado por fora, mas por dentro ele está feliz no Senhor. Porque se formos seguir o nosso maior exemplo, que é Cristo, quantas vezes Cristo aparentemente perdeu a batalha? Quantas vezes Cristo foi caluniado? Deixou a sua própria razão, se sacrificou pelo outro, levou a culpa, não era culpado, mas levou a culpa. E o humilde, ele é simples em tudo. O humilde, ele não é contra a quem não é humilde. Ele tem a personalidade dele, ele não ganha aquela pessoa sendo contra, se opondo a ela. O humilde, ele não pensa em si só, ele é coletivo. Ele pensa no bem maior, não somente dele, mas da comunidade dele, da igreja dele, da família dele. Ele não é egoísta. Nós conseguimos ser humildes somente por nós? Não, irmãos. Por nós mesmos, pela carne, nós não conseguimos ser humildes. Nós dependemos, porque isso é um dom do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo para que possamos ser verdadeiramente humildes. Existem falsos humildes entre nós? Sim, como todos já leram que tem lobos vestidos de ovelhas dentro da igreja, fora da igreja, da nossa família, do nosso trabalho, mas também dentro da igreja. Também existem falsos humildes. E como nós conhecemos? Pelos frutos. Nós observamos eles diante da prova, diante da provação, e como ele se sobressai. Aquele que finge ser humilde, ele é uma pessoa que se finge ser simples, mas diante de uma situação, ele se engrandece, ele ensoberbece, né? Ele quer sair por cima, ele quer ser a estrelinha, ele quer ser o principal. E ele não acredita que o finge ser humilde, ele não aceita, outra coisa que ele não aceita, as coordenadas do pastor. Ele prefere seguir com seus próprios passos, porque ele não tem humildade para ouvir o conselho, às vezes, de um irmão que está chegando agora na igreja, que é um novo convertido. Pode ser que os conselhos sejam errados, sim, mas o humilde, ele ouve com atenção. Mesmo que a pessoa não tenha razão, ele ouve, ele presta atenção. E ali ele não aponta erro, e ali ele não aponta uma falha, porque o humilde, ele ora para que as pessoas possam entender no Espírito Santo, para que as pessoas possam entender através de Deus. Não é por força nem violência que as pessoas são convertidas, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então o humilde, ele ora para que o Espírito Santo de Deus possa convencer no momento certo, possa instruir no momento certo. O humilde, ele está sempre em constante oração, não somente pelas pessoas que ele gosta, pelas pessoas que ele ama, porque essas pessoas são mais fáceis de orar, mas também principalmente por aqueles que nos irritam durante o dia, durante a nossa semana. E o humilde, ele é aquele que, principalmente, ele não quer ocupar o cargo do próximo. Como que é isso, irmão Diego? O humilde, ele sabe que às vezes não é para ele o louvor, então ele não tenta ocupar o louvor, ele quer ter a voz que aquele irmão tem, ele quer ter aquele dom de louvar. Deus preparou aquele dom para aquele irmão,
Então ele consegue amar aquele irmão, amar aquele louvor através daquele irmão. Aquele é o dom daquele irmão. Então o humilde, ele sabe onde é o local dele. Ele não quer ser igual ao outro, nem ser maior que o outro. O humilde, ele entende que o outro irmão tem um dom da palavra e ele também não tem um dom da palavra. Ele tem muita dificuldade em falar. Mesmo assim, ele vai lá, toda vez que há oportunidade, fala, mesmo que gaguejando, com pouca leitura. Mas é que aquela forma que Deus deu para ele. Há pessoas simples dentro da igreja que também gagueja, que também tem pouca leitura e que é encorajado pelo humilde que tem pouca leitura, que é igual a ele. A pessoa se sente confortável. A pessoa tem ali uma empatia junto com o outro. Ele consegue entender que há outras pessoas com as mesmas dificuldades que ele. Mas se o humilde fingir ser o bom e treinar, ele vai conseguir ser bom e treinado. Mas esse não é o dom que Deus deu para ele. O humilde, ele não pisa em cima do outro para crescer. Ele cresce através de Deus. E ele sabe que Deus tem um lugar especial para ele, um dom especial para ele. Talvez não seja no louvor, talvez não seja na palavra. Mas o humilde, ele entende até, ele pode ser um eterno porteiro, mas ele vai fazer aquele serviço com excelência, de acordo com o que Deus pediu. Então ele vai ser o melhor porteiro e certamente quando ele passar dali para diante, ele vai fazer falta na posição dele dentro da igreja. E os irmãos vão lembrar toda vez que for naquela igreja, nossa, eu fui tão bem recebido. Há uma pessoa na portaria ali especial, que ela tem um cumprimento, ela abraça a gente, ela cumprimenta, hoje em dia não pode abraçar, mas ela cumprimenta com um sorriso tão especial, que eu me senti acolhido desde o primeiro instante que eu tive dentro daquela igreja. E eu fui no banheiro daquela igreja no intervalo, e eu fiquei feliz porque lá é tão limpinho. Então há uma pessoa limpando o banheiro, com todo carinho, com todos os detalhes, enxugando direitinho. Essa pessoa está fazendo diferença na obra para o Senhor. Você tem que fazer o melhor aonde o Senhor te colocou. E também vai ter gente que vai elogiar, nossa, aquela palavra daquela igreja, uma pessoa tão simples, gaguejou, mas o Espírito Santo de Deus usou ela. Que pessoa humilde. Quem nunca ouviu falar isso e ficou tão feliz, o coração se enche de alegria? Aquele louvor foi cantado pelaquela irmã, ela deu uma falhazinha no comecinho, mas ela conseguiu engajar ali com Deus. E nossa, eu me senti tão bem, Deus me curou durante aquele louvor. Muitas pessoas são curadas durante o louvor. Mas você tem que entender que é por Deus, é para Deus. Estamos louvando e glorificando a Ele. Por nós mesmos, eu não estaria aqui falando com vocês. Amém? Finalizando o tópico 1, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade do lugar, em lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Amém. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação.
A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor me disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O cristão que desfruta da mansidão, ele é um cristão humilde. A humildade, crescendo dentro da pessoa, ela desperta a mansidão. O manso, a pessoa que está na mansidão do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, não vem de nós, não vem do ser humano, não é do ser humano ter a mansidão dele mesmo, mas é de Deus, é dom que é dado gratuitamente a nós. Ele é gentil, ele é cortês, ele é paciente, ele demora em reagir, ele não reage na carne, ele ora a Deus, ele procura primeiro a orientação do Senhor, senão ele não se move, ele fica ali parado naquele instante. E a gente tem 2 exemplos de pessoas mansas, que atingiram a mansidão em Deus, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento era Moisés. Moisés, se todos lerem a história de Moisés, vai ver que ele enfrentou ali Faraó, através de Deus, lógico, conseguiu libertar o povo, guiou o povo no deserto, mas aquele povo era teimoso, aquele povo era difícil, aquele povo era duro, aquele povo desistia de Deus por pouca coisa, se rebelava contra Moisés, tramava contra ele. Pessoas de dentro da família tramou contra Moisés. Mesmo assim ele tinha paciência, ele não respondia à altura, ele não se justificava ali. Então ele orava a Deus, ele via aquilo e orava a Deus, ele não se vestia de razão. Então Moisés é um exemplo de que possamos seguir. E outro exemplo muito grande é Jesus, o próprio mestre, né? O mestre, ele foi acusado, ele foi caluniado. Ali naquele julgamento dele, ele foi acusado de inúmeras coisas que ele não fez, que ele não tinha cometido. Ele não havia cometido nada que era errado, mas ele havia cometido muitas coisas certas, tentado consertar, tentado ensinar. Então ele foi acusado de cometer coisas erradas e foi acusado até de cometer as coisas certas, de andar de forma correta. Então as pessoas não suportavam o exemplo que ele praticava e preferiu julgar a ele. Jesus é o nosso maior exemplo de que você pode estar certo no local que você está, dentro da sua família, dentro da igreja, dentro da sua empresa onde você trabalha, ou se você tem uma empresa, e alguém pode te acusar, alguém pode vir e tentar te tirar da graça de Deus. Mas você, com humildade, você consegue ser uma pessoa simples e mansa. Você vai ser uma pessoa paciente que não vai agir imediatamente. Você vai orar pelo irmão, você vai conseguir ter uma boa resposta para o irmão, e muitas vezes a boa resposta é: vamos orar, irmão. Deus vai revelar o que é necessário. Vamos ter paciência, irmão. Pois nem tudo é da forma que queremos, mas é da forma que Deus quer. E como no humilde, existem pessoas que é falso em ser manso? Sim. Existem ovelhas também, lobos se vestidos de ovelha em meios aos mansos. E como que detectamos essas pessoas? Através dos frutos. E quem detecta o outro através dos frutos, ele não aponta, porque ele é manso, ele não está lá para apontar, ele não está lá para julgar, porque quem julga será julgado com a mesma medida, assim que aprendemos. Então ele ora por essa pessoa. E o falso manso, ele se veste de mansidão, ele é sereno, ele é amoroso, ele é doador, ele faz obras, mas naquele dado momento que ele é afrontado, ele não gosta de certo assunto sobre ele, e ele acaba revidando, ele perde a paciência. Ele deixa de ser pronto no ouvir e tardio no falar.
o falso manso ele não consegue aguardar em Romanos 12:19. Minha é a vingança. Nem Deuteronômio 32:25. A mim pertence todo tipo de pagamento. Ele está sempre pronto ali para os conflitos. E o verdadeiro manso é aquele que está sempre ajudando para que os conflitos sejam resolvidos da forma mais serena possível, da forma mais simples possível, e não inflamando a situação. Há diversas maneiras aí. Mas Paulo ele já tinha conhecimento disso quando ele escreveu a carta aos Efésios. E ali no capítulo 4, versículo 3, ele escreveu: procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procure guardar a unidade. Guardar, procure manter a unidade. Procure manter a comunhão com o Espírito Santo de Deus pelo vínculo da paz. Temos que evitar tudo aquilo que possa nos desaproximar, aborrecer o Espírito Santo que está dentro de nós, que está dentro do nosso próximo, porque aborrecendo o Espírito Santo, nós estamos afastando Deus de nós. Nós estamos afastando a nossa comunhão com o Senhor. E as nossas orações não chegarão até os ouvidos do Senhor. Então devemos apegar mais ainda, nos apegar mais ao Espírito Santo. Como fazer isso? Sendo humilde, sendo manso, sendo paciente, aguardando no Senhor, tendo a plena convicção, como Moisés tinha, mesmo não enxergando aonde ele iria chegar, que aquilo é plano de Deus, como Paulo verdadeiramente tinha, estando preso numa situação totalmente desfavorável, mas ele aguardava no Senhor, ele não usava a razão dele. Paulo certamente ele teve muitas oportunidades de sair, de fugir, de ser resgatado, mas Paulo estava debaixo, no centro da vontade de Deus. Era uma pessoa que orava e entendia, procurava entender a Deus todos os dias para andar somente no caminho do Senhor e não tomar atitudes próprias, não tomar atitudes que pudessem entristecer a Deus, mas enriquecer o Evangelho. Na aula anterior, Efésios 3,16, Paulo orava para que a igreja fosse fortalecida, finalizando, que a igreja fosse fortalecida no Espírito Santo, porque ele entendia que somente através do Espírito Santo de Deus é que que os irmãos poderiam receber os dons, que os irmãos poderiam verdadeiramente transformar o seu estilo de vida, que os irmãos poderiam realmente começar a entender a Cristo, começar a viver da forma que Deus necessitava que os irmãos vivessem, para conseguir ter comunhão, não somente dentro da igreja, mas como em toda a sociedade, como dentro da sua casa. Hoje, como a gente já estudou em escolas dominicais anteriores, se prega muito o evangelho que salva, o evangelho que leva para o céu, o evangelho de prosperidade, aquele que você tem seus bens todos em perfeita ordem, aquele que você tem sua família curada, mas é difícil você ver aquele evangelho que você consegue conviver com os irmãos. E isso é fruto do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelho que Paulo vem nos ensinar. Tópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência,
pois o próprio Deus é descrito com longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Como essa palavra não pertence ao nosso cotidiano, longanimidade, eu pesquisei ela no dicionário. E no dicionário ela está assim: virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outrem. Magnidade, generosidade. Por extensão. Paciência, resignação com que suportam contrariedades, malogros, dificuldades e etc. Então, a pessoa que tem longanimidade, segundo o dicionário, é a pessoa que ela suporta as contrariedades para o benefício de outro. É exatamente o texto que a gente acabou de ler. O princípio da longanimidade é o amor. Se você tem o amor, você suporta tudo. O amor tudo suporta. Quem nunca ouviu esse versículo? Então, você consegue superar, você consegue suportar para o benefício de outro, para não aborrecer ao outro, para não afastar o outro da igreja, para não afastar o outro do ambiente familiar que você vive, o seu irmão na família, irmão na fé, os seus pais, os seus avós. Então, quem é longânimo, ele vive mais porque ele também se estressa menos. Ele não deixa, ele não permite que aquele mal do próximo entre no coração dele. Ele não permite. Ele vive na paz de Cristo. Ele vive realmente no amor que Deus dá para nós. E quem vive nesse amor não deixa que as tristezas, a falta de amor ao próximo, de outra pessoa, entre no nosso coração, que a gente revide da mesma postura, do mesmo tamanho. A pessoa está sempre buscando ser humilde. É um ciclo, né? E ser longânimo é um dos frutos do Espírito Santo. Ser longânimo é somente pelo Espírito Santo que conseguimos atingir a longanimidade, ter essa bênção de Deus, ter esse dom do Senhor. É possível ser longânimo por si só? Não. É possível ser longânimo na carne? Também não. Existe o falso longânimo? Sim, também existe. Ele finge ali suportar toda essa situação, ele finge ali obedecer a Deus, mas pode ser que até na frente da pessoa ele não estoura, ele não faz contra a pessoa, mas ele espera a pessoa sair do ambiente e começa a comentar, a falar, como as pessoas dizem popularmente, a fazer fofoca contra essa pessoa, falar com o terceiro. Nossa, eu não suporto aquela pessoa sempre faz isso comigo, aquela pessoa age de tal atitude, às vezes nem é contra ele, mas aquela atitude da pessoa te irrita e ele vai comentando com outras pessoas aquela situação que ele não gosta, e isso não resolve o problema, isso somente inflama, porque um dia essa pessoa vai descobrir que ele está falando por trás, e esse assunto mal resolvido vai ficar pior ainda. Qual atitude deve ser tomada diante disso? De uma situação que precisamos ser longânimos, precisamos suportar? A atitude de orar, porque somente através do Espírito Santo de Deus é que Deus consegue convencer essa pessoa a ser melhor. Há pessoas dentro da igreja que precisam de oração dos próprios irmãos da igreja? Sim. A igreja é como um todo. O pastor dirige a direção para onde a igreja vai, qual é o estudo que vai ter nesse mês, quem vai pregar no dia de hoje, qual dia será a ceia, quais são as soluções da igreja, mas os irmãos, como pertencente ao rebanho, têm não somente a oportunidade, mas o dever, a responsabilidade de estar orando pelos próprios irmãos, uns pelos outros. Assim como temos que esperar uns pelos outros durante a ceia, também temos que orar, temos que amar uns aos outros.
E essa oração é justamente também por aquilo que a gente enxerga que é errado no irmão, por aquilo que, não julgando, mas que a gente sabe que aquele novo convertido precisa modificar aquela ação. Então, há pessoas que não gostariam de ser chamadas a atenção, mesmo que seja por algo bom. Meu irmão, essa atitude sua não é muito boa. Há pessoas que não aceitariam, poderia até ocasionar a saída dela da igreja, porque talvez na igreja anterior as pessoas julgavam muito ela e ela acabou se afastando por conta disso. Há um certo trauma. Então o Espírito Santo de Deus consegue convencer dentro do amor, da melhor forma possível. Toda a melhor forma possível vem de Deus. E em Provérbios 28:13, há uma das atitudes que o longânimo tem. Provérbios 28:13: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que lemos esse versículo? Porque aquele que encobre, aquele que não pede desculpa, não prosperará. A oração dele não chega ao céu, aos pés do Senhor. Então essa pessoa que ocasionou esse problema pode ter sido eu. E eu tenho um pouco de tempo de igreja, eu acredito, pouco conhecimento também. Talvez eu seja um dos menores dos irmãos na fé, mas eu possa ter colocado essa lenha na fogueira, como as pessoas dizem. E eu tenho que reconhecer, ir até a pessoa e pedir desculpa. Pode ser um mais velho dentro da igreja, pode ser um mais novo. E essa atitude de desculpa ela tem que ser reconhecida por todos. E a oração, modelo que Jesus nos deixou, ele falou que temos que perdoar assim como também somos perdoados. Então, temos que ter paciência e enxergar que nós estamos errados e também pedir desculpa e também procurar se acertar. Ah, mas é o próprio irmão que fez o conflito? Não há problema. Vá até ele. Procure se acertar. Jesus veio e procurou se acertar por algo que ele não fez. Finalizando o tópico 3, a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar os ofensores, o ofensor. Finalizando com Colossenses 3, versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Temos que ter realmente paciência para não julgarmos e sermos julgados através do Senhor com a mesma medida. Aqui o Senhor fala: se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também você tem que perdoar. Imagina se o Senhor tivesse a impaciência que às vezes temos com o outro e não perdoando ele. Imagina quantas acusações Cristo tem contra nós de toda a nossa vida, desde quando nascemos até hoje. Quantos ele teria anotado e salvando isso. Por isso que o verdadeiro cristão, ele tem que perdoar e essa transgressão, esse erro que o irmão teve com ele, jogar no mar do esquecimento para não vir a acusar posteriormente num futuro erro. Principalmente entre os casados, entre os casais que estão agora dentro de casa, convivendo a maior quantidade de tempo dentro de casa, deve-se buscar a paz dentro de casa. Porque se você ficar ali com lembranças e toda vez que há um erro, você soltar aquele montão de erro que vem a seguir, fazendo aquelas inúmeras acusações, imagina se Cristo fizesse isso com cada um de nós, a cada tropeço que a gente dá durante o nosso dia. Então, devemos seguir o exemplo de Cristo, que não nos acusa, e também não acusarmos o nosso próximo, o nosso irmão dentro da família,
o nosso irmão na fé e procurar perdoar ele, assim como Deus nos perdoa. Irmãos, obrigado pelo tempo, obrigado por vocês terem, de certa forma, assistido até o final a aula dominical de hoje. Terminando esse vídeo, vamos orar para que Deus fixe esse ensinamento no nosso coração, na nossa cabeça, que a gente possa aprender a verdadeiramente lidar uns com os outros, dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso lar e em qualquer lugar que vamos, que possamos ter a paciência, que possamos ter a humildade, a longanimidade que Deus passa para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.